Olá a todos! Nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios de mecânica clássica envolvendo os tópicos de notação de índices, mecânica de uma única partícula e de um sistema de partículas, bem como vínculos. Então, antes de começarmos, seria interessante ver as aulas anteriores sobre cada um desses tópicos, onde já fizemos alguns exercícios e aplicações, e essa aula é exclusiva para problemas tanto do Goldstein, do livro do Goldstein, quanto do livro do Nivaldo Lemos. Nesse primeiro exercício do capítulo 1 do Goldstein, é solicitado para mostrarmos que uma partícula de massa constante tem a equação do movimento implica na seguinte equação diferencial para a energia cinética. Então, se você faz a derivada temporal da energia cinética, isso será igual à força num produto escalar com a velocidade. E, se a massa variar com o tempo, a equação correspondente será a derivada no tempo do produto da massa, que agora não é uma constante no tempo, vezes a energia cinética. E isso será igual à força num produto escalar com o momento. Para a primeira parte, onde a massa é constante, a equação do movimento, que é a força igual à variação temporal do momento, P ponto, e abrindo quem é o momento, né, massa vezes velocidade, então eu tenho a derivada desse produto no tempo, e em sendo a massa constante, ela fica de fora da derivada e eu terei dv dt. Muito bem, existem algumas formas de resolver esse problema. Você pode pegar essa equação e multiplicar num produto escalar, né, com v, e você vai identificar, né, desse lado você já teria a força multiplicada a velocidade, e você identificaria esse termo multiplicado pela velocidade como sendo a derivada no tempo da energia cinética. Eu vou fazer de outra forma, vou colocar o termo para a energia cinética, que é meio de mv quadrado, onde o v quadrado eu vou abrir no produto escalar de v com ele mesmo. No caso de massa constante, esse m e o meio ficam de fora, né? Vai ficar da derivada, então vai ficar meio de m, e eu vou ter a derivada de v no produto escalar com v. Então eu vou ter v multiplicando dv dt mais dv dt multiplicando v. Ou seja, eu vou ter duas vezes o produto de v com dv dt. Esse 2 corta com 2, e essa massa multiplicando dv dt é exatamente a força. Então eu fico com a força num produto escalar com a velocidade, tal como foi solicitado. A segunda parte, a equação do movimento é a mesma, mas agora eu não posso tirar a massa para fora da derivada, né? Porque a massa agora ela varia. E aí eu também poderia resolver esse problema multiplicando por P, ambos os lados, e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou derivar essa grandeza, massa vezes energia cinética, que é o seguinte: energia cinética é meio de mv quadrado. Também abri o v com v, né, e multipliquei por mais uma massa. E coloquei de uma forma conveniente para poder identificar a seguir o elemento diferencial, o resultado da derivada. Então agora eu só consigo tirar o meio, né, e vou ficar com a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é mv no produto escalar com dmv dt, e aí eu tenho duas vezes esse termo. 2 com 2 são cancelados, e eu fico com mv, que é o momento, e dmv dt é a força.
então eu tenho o produto escalar de força com o momento, tal como foi solicitado. Muito bem. Esse segundo problema, também do capítulo 1 do Goldstein, envolve notação de índices, mas também envolve grandezas que introduzimos para expressar a mecânica de um sistema de partículas, tal como o centro de massa R. Então, é solicitado para que se prove que a magnitude R do vetor posição de centro de massa de uma origem arbitrária é dada por essa equação. Né? Claro, R é um vetor, então a magnitude dele é dada por uma expressão como essa. Bom, nós sabemos que o vetor centro de massa é o somatório de MI e RI dividido pela soma de MI. A soma de MI é emão, a massa total do sistema. Isso é uma definição e nós enxergamos, nós entendemos o centro de massa, como foi discutido na aula, no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, nós entendemos a posição do centro de massa como uma média das posições das partículas com relação à origem, ponderada, essa média ponderada pela massa de cada uma das partículas. E aí depois eu divido pela soma dos pesos, né, dessa média. E os pesos dessa média são as massas. A soma das massas me dá o emão. Dessa forma, se você passa o emão para o outro lado e fazemos o quadrado, eu vou ficar com m ao quadrado, r ao quadrado, e eu vou ter esse somatório ao quadrado. Mas, lembre-se que quando eu tenho um produto envolvendo somatórios, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque o correto é eu fazer tal como está escrito aqui. Eu tenho o somatório dessa quantidade MI, RI, e eu coloco um somatório nesse índice, né, I. E o outro, eu estou colocando a mesma quantidade, só que usando um outro índice. Por quê? Porque se eu usar o mesmo, eu vou apenas ter, quando eu fizer o produto, né, eu posso ter apenas MI ao quadrado, RI ao quadrado, e eu não teria os termos cruzados, do tipo R1 com R2, né, R1 com R3. Então eu tenho que tomar o cuidado de escrever com outro índice, e poderia ser qualquer índice, eu poderia usar K, L, o que for. Muito bem, agora, fazendo esse produto dos dois termos, eu vou ter um somatório duplo, né? Eu tenho, na verdade, dois somatórios, continuo tendo dois somatórios, um em I e outro em J, de MI, MJ, RI, escalar, RJ. Pois bem, eu então não tenho esse resultado ainda. Né? Eu tenho aqui um termo que envolve RIJ ao quadrado, e aqui eu tenho um termo que envolve o produto de RI com RJ. Então, o que nós podemos fazer é, o que é o vetor RIJ? Ele é o vetor RI menos RJ. Né? Ele está na linha que une as duas partículas. Também veja num dos vídeos anteriores. Se você quadra esse termo, você vai ficar com RIJ ao quadrado, RI ao quadrado mais RJ ao quadrado, menos duas vezes o produto escalar de RI com RJ. Como eu tenho nessa expressão o produto escalar, eu vou isolar o RIJ, né? O produto escalar de RI com RJ, que vai me dar RI, passa esse termo para o outro lado, e RIJ ao quadrado para esse lado, eu vou ficar com RI escalar RJ como sendo RI ao quadrado mais RJ ao quadrado menos RIJ ao quadrado, e o 2 eu passo dividindo, eu fico com esse meio daqui. Então agora eu vou substituir esse termo nessa expressão, e o que me resulta em M2R2, eu vou ter, o primeiro termo vai ser esse RI ao quadrado, com o meio, né? Então vai ficar meio, o somatório em I e em J, de MI, MJ e RI ao quadrado, né?
A mesma coisa agora, só que para RJ ao quadrado. E, para o último termo, menos o meio somatório em I e em J de MI, MJ, RIJ ao quadrado. Aqui eu preciso dizer que I é diferente de J. Né? Por quê? Porque caso I seja igual a J, eu não tenho esse termo. Esse termo será zero. Né? E I sendo igual a J, não existe esse termo, ele é zero. Né? E eu fico com o produto de RI com RI, é o RI quadrado, que vai resultar em RI quadrado, naturalmente. Então, a existência desse termo implica eu considerar quando o I é diferente de J. Pois bem, vamos trabalhar mais um pouco essa equação. Veja que esse parênteses, nesse parênteses, eu tenho um somatório em I e um somatório em J, mas eu tenho aqui apenas essa variável envolvendo o índice J. Né? Então eu vou separar de forma conveniente, né? Eu vou colocar o somatório em J de MJ e o somatório em I de MI RI ao quadrado. Eu coloco dessa forma por quê? Porque fica mais fácil enxergar esse termo como emão, a massa total do sistema. Eu estou com um somatório, né, da massa de todas as partículas. Isso aqui é a massa total do sistema. E o que me sobrará vai ser esse parênteses, somatório de MI RI ao quadrado. Para esse, eu tenho uma coisa similar, né? Só que agora, quem depende, o termo que só tem um elemento, uma variável, é o que tem o índice I, né? MI. Então eu vou ficar com o somatório em I de MI, multiplicando esse termo semelhante a esse. Vou dizer por hora que ele é semelhante, antes de analisarmos, né? Somatório em J de MJ, RJ ao quadrado. Menos meio, e eu repito esse termo aqui. Então, como eu já disse, somatório de MJ é emão dividido por 2, multiplicando esse parênteses. Mas a mesma coisa, o somatório de MI também é emão dividido por 2 vezes esse somatório, e eu repito esse terceiro e último termo. Muito bem, agora, uma coisa que discutimos em notação de índices, não tem nada de especial nesse índice I, ele poderia ser qualquer outra letra. Veja que aqui eu não estou fazendo o produto de um somatório com outro. Né? Então, o resultado desse somatório, esse parênteses, ele é igual a esse parênteses, né? Ao resultado desse parênteses. O parênteses em si está um pouco diferente, né? Mas o resultado é igual, não importa se é em I ou em J. Eu tenho produtos do tipo massa vezes o raio ao quadrado, a posição ao quadrado, e eu tenho uma soma desses termos. Não tem nada de especial, portanto, nas letras I e J. Eu estou querendo dizer, então, que esse parênteses, o que tem dentro desse parênteses é igual ao que tem dentro desse parênteses, que é simplesmente somatório de MI RI ao quadrado. Como eu estou com meio mais meio, eu vou ficar com apenas o inteiro, né? M vezes esse somatório. E aqui eu repito esse termo e já obtenho o resultado esperado no enunciado, né, do que foi pedido. Muito bem, agora o exercício 1.1 do capítulo 1 do Nivaldo Lemos. Considere, já envolvendo um exercício envolvendo vínculos. Considere esses dois vínculos. Como já discutimos, são vínculos diferenciais. Né? Eu tenho elementos diferenciais em ambos os vínculos. Né? Aqui eu estou com um elemento diferencial, mas se eu tivesse uma derivada em relação ao tempo, isso aqui seria exatamente o x ponto, ou seja, velocidade em x, e aqui seria o z ponto, né? Tal como aqui seria y ponto. Seriam vínculos envolvendo velocidades.
E no enunciado já diz que cada um deles, separadamente, é não integrável. Né? Eles são diferenciais e não podem ser integráveis. Não podem ser integrados. Né? E a primeira parte do problema pede para que provemos que juntos eles sim, né? Não, antes disso, juntos eles equivalem a esses outros dois vínculos, diferenciais também, né? E aí sim, que juntos eles têm vínculos holônomos. Então, aparentemente, são vínculos não holônomos, porque envolvem velocidades, mas, como a gente discutiu, eu posso ter vínculos diferenciais que, caso sejam integráveis, eles se tornam vínculos holônomos. Então, o fato de serem apresentados como vínculos diferenciais não implica que sejam não holônomos. Então, a primeira parte nós vamos provar que esses dois vínculos diferenciais equivalem a esses dois e depois provamos, de uma forma até bem trivial, que eles representam esses dois vínculos holônomos. Isso se eles forem tratados de forma conjunta. Muito bem, mas antes de fazer essa identificação desses vínculos naqueles outros vínculos apresentados, não foi pedido, mas vamos verificar que, separadamente, esses vínculos eles não são integráveis, separadamente. Uma vez que eu trato ambos conjuntamente, aí sim são integráveis. Então eu vou pegar esse primeiro vínculo. O procedimento é o mesmo que discutimos na aula anterior, né, de vínculos. Eu vou multiplicar. Aqui eu vou fazer a aplicação, eu não vou explicar, pelo menos não em detalhe, eu não vou explicar o método, eu vou usar o método, eu vou multiplicar a minha equação de vínculo por um fator integrante. Então, esse primeiro termo vai ficar multiplicado pelo h, que é uma função, né? Eu não estou aqui com h e esse parênteses como sendo a dependência funcional de h. Não, aqui eu tenho uma função h que depende das coordenadas e possivelmente do tempo. Então, ele é uma função de x, y, z e do tempo, multiplicado pelo primeiro termo e também multiplicado pelo segundo termo. Então, h multiplicando aqui. Isso tem que ser igual a uma quantidade que eu possa integrar. Né? E integrando, eu vou obter uma função g. Função g que depende de x, y, z e t apenas das coordenadas e não das velocidades. Bom, então eu vou, desse lado, eu tenho uma derivada de g, né? E aqui eu vou abrir nas componentes da dependência de g. Eu vou fazer então um termo de derivada parcial de g com relação a x, com o elemento dx, mais a mesma coisa para y, para z e para t. Muito bem, agora eu identifico o que eu tenho de um lado e o que eu tenho do outro. Né? O coeficiente de dx é ΔG, ΔX, né? A derivada parcial de g com relação a x. E ele é igual à função h, a função que eu multipliquei, né, vezes esse parênteses x² mais y². ΔG, ΔZ é o que multiplica dz, é então igual a h vezes x vezes z. E ΔG, ΔY e ΔG, ΔT são iguais a zero. Muito bem, então agora eu tenho as minhas derivadas parciais e nós fazemos aquela consideração, né? Uma derivada parcial de segunda ordem, não importa, por ser derivada parcial, não importa se eu faço primeiro a derivada em z, depois em y, ou se eu faço primeiro em y e depois em z. Né? E isso é interessante, por quê? Porque ΔG, ΔZ, eu sei que é esse termo. Então, eu vou ficar com ΔY de
del G, del Z, que é HXZ. Tá? E do outro lado, eu tenho del G, del Y, que eu sei que é zero. Está aqui o zero. Né? Abrindo esse parênteses, né? X e Z para essa derivada parcial, eles são constantes, então ficam de fora, e eu vou ficar com del H, del Y multiplicado por XZ igual a zero. Né? Claro, eu quero encontrar não situações particulares em que X ou Z ou ambos sejam zero. Eu quero encontrar situações gerais. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter que a derivada de H com relação a Y seja zero. Ou seja, a minha função H não pode depender de Y. Então eu suprimi Y da minha dependência da funcional de H. Se eu fizer o mesmo procedimento, mas agora não entre Y e Z, mas entre Y e X, o que eu vou obter? Del G, del X é esse termo. Então eu vou ficar com del Y desse termo aqui. Só que aqui, tanto o H quanto o Y poderiam, em princípio, depender de Y. Quer dizer, Y né, claro, esse parênteses depende de Y e o H dependeria de Y. Então, antes de usar o resultado que eu acabei de encontrar aqui, eu teria que fazer a derivada, né, desse produto, tanto de H quanto desse parênteses. Então eu faço primeiro, coloquei o parênteses vezes a derivada del Y, né, desse termo aqui, de H, mais H vezes a derivada desse parênteses, que vai ser 2Y. Como nós já vimos que esse termo tem que ser zero, por conta desse resultado, então eu chego na conclusão de que H vezes 2Y é igual a zero. Tal como nós usamos o argumento que nós explicamos aqui, eu quero uma solução geral, né, e não casos particulares. Então, para que isso seja verdade, eu tenho que necessariamente H será zero. Ou seja, eu não tenho um fator integrante que me permita multiplicar a minha função de vínculo, essa primeira, e torná-la integrável, né? Então, o primeiro dos vínculos, esse primeiro dos vínculos diferenciais, de fato, não é integrável. E eu peço para que você verifique o mesmo, né, para a segunda equação de vínculo. Você vai ver que ela não é integrável da mesma forma. É bem similar, né? Muito bem. Então agora começamos o problema, né? Vamos provar que juntos eles equivalem a esses duas outras equações de vínculo que também são diferenciais. No livro, você tem o vínculo x vezes esse termo, né? Mas, como x não vai ser zero em geral, né? O que você tem que ter como zero é o elemento diferencial de d dessa função que está entre parênteses aqui. Muito bem, então eu vou pegar, eu peguei aqui esses dois vínculos originais e esses dois vínculos que são os que eu quero mostrar que esses dois são equivalentes desde que trabalhados conjuntamente. Muito bem. Primeiramente, antes de começar mesmo a resolver esse problema, observe que esse termo, o elemento diferencial dessa função envolvendo x, y, z, ele é igual a 2 vezes x vezes dx, mais 2 vezes y dy, mais 2 vezes z dz. Coloco 2 em evidência, então eu tenho esse termo 2 vezes x dx mais y dy mais z dz, fecha parênteses. E esse termo
a derivada do logaritmo natural de y por x, né, esse cara, ele é, abrindo aqui, né, logaritmo de y por x é logaritmo de y menos logaritmo de x, e isso eu vou ter, então, a derivada do logaritmo de y é 1 sobre y vezes a derivada de y, menos a derivada de ln de x é 1 sobre x vezes a derivada de x. Né? Fazendo aqui o mínimo entre esses dois, eu vou obter xy, e aqui vai ficar, portanto, x dy menos y dx no numerador. Ótimo. Agora, bom, de novo, pessoal, tem várias formas de resolver o mesmo problema, né? E você pode trabalhar essas duas relações diferenciais, né, de forma conjunta, do tipo colocando o produto, né, dz dx, passando esse termo para o outro lado, encontrando quem é dz dx e aqui dz dy. Tem algumas formas de se resolver. Eu vou resolver da seguinte forma: eu vou somar ambos os vínculos, que de certa forma eu vou ter uma equação que leve em conta os dois conjuntamente. Então veja, x ao quadrado mais y ao quadrado dx, x quadrado mais y quadrado dy, mais xz dz, mais yz dz, isso igual a zero. Bom, esses dois termos eu posso trabalhar e reescrevê-los na seguinte forma. E agora você vai entender por que fizemos essa demonstração de que isso é igual a isso e esse termo é igual a isso aqui. Veja, aqui eu tenho x quadrado multiplicando dx. Eu vou colocar um desse x em evidência e vou ficar com x dx. Né? O outro termo está aqui, ó, x z dz. Então eu coloquei x em evidência, está aqui, z dz. E eu vou somar esse termo, que é x y dy, e naturalmente vou subtraí-lo, menos x y dy. E esse termo y2 dx eu escrevo aqui, y2 dx. Esses outros dois termos eu vou colocar na linha seguinte. Então isso aqui está somado essa linha com essa. De forma semelhante, eu vou colocar agora y em evidência, né? E vou ficar com y dy, que é esse cara. Y em evidência, vou ficar com z dz, que é esse cara. E eu vou acrescentar esse termo y x dx, e eu subtraio ele agora em seguida, menos x y dx. Né? E somo esse termo x quadrado com dy, está somado aqui também, isso igual a zero. Muito bem, esse parênteses é igual a esse parênteses, né? Então eu vou ficar com x mais y multiplicando esse termo, esse parênteses. E eu vou trabalhar esses dois termos agora, vou colocar um x em evidência e vou ficar com o resultado como o x dy menos y dx. E esses dois termos de cima vão resultar nesse termo aqui. Coloca y em evidência e eu vou ter, coloquei o sinal menos em evidência também, então eu vou ficar com x dy, menos com menos vai dar um mais, y dx. Ótimo. Por que eu fiz isso? Porque você vai ver que esse parênteses é igual a esse parênteses. Então, eu vou repetir esse primeiro termo, está igual. Né? E aqui eu vou ficar com x menos y multiplicando esse parênteses. X dy menos y dx. Isso igual a zero. Agora, observe que esse parênteses é igual a esse termo que está aqui.
Ou seja, ele é igual ao elemento diferencial dessa função dividido por 2. E esse termo é igual a esse termo que está no numerador dessa expressão. Ou seja, esse termo no numerador será igual a xy vezes esse elemento diferencial do logaritmo de y por x. Muito bem, então eu só faço a substituição. No lugar disso que está circulado em azul, eu vou colocar meio de d de x² y² z². E o que está circulado em verde vai ficar x menos y será xy vezes o elemento diferencial já mencionado. Muito bem. Com isso, eu já encontrei o que nós queríamos, que são esses dois vínculos. Como? Para que isso seja verdade, para quaisquer valores de x e y, eu tenho que esse elemento tem que ser zero, esse elemento diferencial tem que ser zero, e esse elemento diferencial também tem que ser zero, ambos. Então, por isso eu tenho dois vínculos e tenho que tratá-los de forma conjunta. Ótimo. Terminamos a primeira parte e a parte mais importante, talvez, desse problema. Porque agora é solicitado apenas que nós concluamos que o sistema é holônomo com esses vínculos. Né? Esses vínculos são holônomos. Esses vínculos são equações de vínculos holônomos. Por quê? Porque envolve apenas as posições, as coordenadas x, y, z, né? Para manter aquela forma que discutimos na aula anterior, passa C1 para o outro lado, vai ficar menos C1 igual a zero. E também aqui, y menos C2 vezes x igual a zero. Né? Só envolvem as posições, as coordenadas, não envolvem velocidades. Então, se assim for, aqueles vínculos diferenciais do início do problema e esses, de forma conjunta, são sim integráveis e são holônomos. O sistema é holônomo. O vínculo, separadamente, não é. Mas, tratado de forma conjunta, sim, o sistema tem vínculos holônomos. Muito bem, eu preciso simplesmente integrar ambas as equações. E é uma integração direta. Né? A integração desse elemento diferencial é x² mais y² mais z² menos uma constante arbitrária, né, igual a zero. Eu já tenho o primeiro vínculo na forma de um vínculo holônomo. E esse segundo, né, também é trivial. A integral desse termo vai ser o logaritmo de y por x, né, menos uma constante, igual a zero. Passa a constante para o outro lado e ele coloca a exponencial, que é a função inversa do logaritmo natural, em ambos os lados, eu vou ficar com a exponencial do logaritmo de y por x, vai ser simplesmente y por x, e do outro lado eu vou ter a exponencial de uma constante que chamarei de C2. A exponencial daquela constante será chamada de C2. E passando o x para o outro lado, multiplicando a constante, e depois trazendo ele de volta para o lado esquerdo, eu vou ficar com y menos C2 vezes x igual a zero. Ótimo, já terminamos de demonstrar o que foi solicitado. Bom, eu espero que esse vídeo de exercícios tenha sido útil para o seu estudo. Se gostou, se achou interessante a ideia de vídeos apenas exclusivos, né, para resolver exercícios, indique se gostou, e para assistir outros vídeos, inclusive as aulas teóricas, que também incluíam alguns exercícios, se inscreva no canal e até a próxima aula. Muito obrigado.